boa tarde a todos os ouvintes da Gazeta. Realmente é um compromisso muito importante esse que nós temos pela frente, né? Haja visto que o CRB é uma equipe de muita qualidade, tem um treinador de alto nível, né? E nós temos que aí estar nos preparando devidamente para poder enfrentar esse compromisso de forma equilibrada, né? Como é que está sendo a semana do Salgueiro, né? A gente sabe que tem alguns desfalques, né? Principalmente na dupla de zaga, né? E a gente vê a modificação do time dentro do campo nas partidas, acompanhamos vários jogos do Salgueiro, inclusive aquele último aqui em Alagoas contra o Asa, onde você conseguiu modificar algumas peças e mudou o time no segundo tempo, né? E como é que você está trabalhando com esses desfalques? Como é que você está planejando montar essa equipe para esse confronto decisivo contra o CRB? Realmente, a nossa proposta de trabalho, desde que eu cheguei no Salgueiro, ela consiste exatamente para que a gente tenha condições de, numa situação como essa, a gente ter a possibilidade, dentro de tudo aquilo que é passado para os atletas, de fazer, no caso, a reposição, né, a substituição, de forma tranquila, para que o atleta se sinta à vontade. Isso é feito durante o trabalho da semana, né, durante a nossa preparação, né, onde todos são devidamente atendidos dentro, né, no que consiste a atenção, a assistência, as orientações, aos treinamentos. A gente consegue, dentro da nossa linha de trabalho, dentro da nossa metodologia de trabalho, atender a um grupo aí de 28 atletas, né, de linha. Então, nesse momento onde vai ser necessária uma substituição, esses atletas estão devidamente preparados para suprir aqueles que não poderão ir a campo. Em relação, você tocou num assunto muito interessante, a questão da metodologia de trabalho, né? Eu acredito, a gente já acompanha, porque o jogo do Salgueiro foi contra o CRB, o primeiro jogo dentro dessa competição, foi logo após a Copa, né? Foi aqui 2-2. E você tinha recém-chegado e estava colocando a equipe, né, alguns jogos e tal, e teve muita dificuldade para implantar o teu sistema, porque a gente vem conversando também com outras pessoas daí, né, como o próprio Fernando, o seu auxiliar, a gente já bateu papo também com o diretor de futebol, então a gente sabe da onde você veio, onde você estava. Essa metodologia, ela foi muito difícil de implantar nesses jogadores do Salgueiro? Então, na verdade, o grande problema que eu percebo aqui em se tratando de futebol brasileiro essa questão do conceito, da cultura do futebol, que tanto nos atraiu em termos de, puxa, que legal, olha como a Alemanha joga, olha como a Espanha joga, né? É que lá, para eles, esses conceitos, por exemplo, não existe titular reserva, não existe coletivo dentro de uma semana de trabalho, não é só o coletivo o trabalho mais importante, existe outros trabalhos de espaço reduzido, enfim. São essas diferenças de conceito, de leitura de jogo, que, na verdade, no final, fazem a grande diferença. Tá? São essas, na minha opinião, esses conceitos, né, que, ao passar do tempo, através da sua metodologia, da metodologia que é implantada dentro daquele conhecimento que você consegue adquirir e, o mais importante, que você consegue passar para aqueles que você tem a possibilidade de comandar, no caso eu hoje, o Salgueiro, na minha opinião, é o pulo do gato. Não adianta você saber e não conseguir passar. Então, eu acho que o processo e tudo que vem acontecendo eu vim com um desafio que era passar essa questão dessa forma de se jogar, como a gente vem trabalhando desde que eu cheguei no último jogo, para disputar, na verdade, um jogo decisivo de terceiro e quarto lugar contra o Santa Cruz, lá no Arruda. Foi quando eu cheguei e a gente conseguiu, nesse primeiro jogo, já ter a sorte de ter uma vitória. Conseguimos o terceiro lugar aqui no Campeonato Pernambucano, tirando só o Santa Cruz, que era a grande força, né? E, na verdade, esse trabalho começou nesse momento e se estendeu até agora, vem se estendendo até agora. Mas o mais importante de todo o processo é a capacidade, a inteligência de assimilação que os jogadores vêm demonstrando, porque são eles que entram em campo e fazem o espetáculo. Eu acho que é um desafio, no início, talvez as pessoas entendessem como um desafio grande, porque eu tirei um pouquinho aquela questão de jogar de três zagueiros, né? Aquela
coisa de ligação direta. A gente tentou e vem tentando fortalecer a necessidade de se jogar nas 3 zonas que o campo nos oferece, que é a zona inicial do jogo, a zona de construção, a primeira parte sabendo sair com posse de bola desde aí, né? Passando pela zona de transição, que é a zona onde o meio de campo aparece, para fazer com que na zona de finalização, que é o último terço do campo, o time tenha consistência e tenha condição de finalizar, de infiltrar e finalizar em cima da defesa adversária. Então, são conceitos que, se a gente ficar falando aqui, o tempo talvez não seja o mais adequado, mas que é legal esse espaço que vocês estão dando para a gente passar e falar, porque é todos esses detalhezinhos que têm feito a diferença no final, na minha opinião. Na minha também. Vamos até falar um pouco dessa equipe, né? E em cima disso que você está batendo aí, da questão de como tratar os atletas num futebol moderno de hoje, você tem uma espinha dorsal no seu time ali. Você tem o Marcos Tamandaré, a gente pode chamar até o garoto Peri também de um dos experientes dessa equipe, porque o Peri já rodou muito, já foi pro Sport, né, já jogou aqui em Alagoas, quer dizer, é um cara que já rodou também. Tem o Fabrício Ceará, tem outros jogadores no meio campo, quer dizer, e a gente vê que é uma mescla de jogadores experientes com jogadores novos, né, que estão chegando agora. Esse é o grande sucesso, porque a gente considera que o Salgueiro, hoje, com a folha girando em torno de 180 mil, 190 mil reais, ele é um time que é mediano, ele tem que estar ali tentando se livrar de um rebaixamento, já está bom. Né? Isso até palavras não foram minhas, foram do próprio do Carlos José, o diretor de futebol. Mas quando você consegue montar uma equipe como vocês montaram, com espinha dorsal, com essa metodologia, vocês almejam chegar em outra situação. E já estão nela. Hoje vocês são o 4º colocado. Qual é o segredo dessa tua equipe? Fora essa parte aí da metodologia, do ensinamento do treinador, mas fala um pouquinho da qualidade dos teus atletas. É o que eu consegui observar e perceber exatamente essa inteligência, essa experiência mesclada com a juventude dos jogadores que foram citados por você, Tamandaré, tem o Luciano também, o próprio Fabrício Ceará, Caicó, enfim. Esses jogadores, você percebe que eles são os pilares aqui do pessoal mais jovem, né? Então, além de tudo, eles são referências. E quando chega um treinador tentando desenvolver e implantar uma metodologia nova, eles foram os primeiros a abraçarem a minha ideia, né? Ou seja, aquela questão da persuasão, que é importante para qualquer pessoa que pensa em comandar um grupo, ela foi muito bem aceita, e a partir disso a gente foi trabalhando, né? A gente foi descobrindo junto com os jogadores que estavam aptos, suscetíveis à aprendizagem, e isso foi fundamental. Por isso que eu falei lá atrás que o grande segredo do sucesso que o Salgueiro vem atingindo é o poder de assimilação, de inteligência e de execução que esse grupo, mesclado com jogadores experientes, mas também com bastante jogadores jovens, conseguiram, digamos assim, desenvolver juntamente com a gente, com nós, né, na comissão técnica. Eu não faço, só para deixar bem claro, eu tento dar a minha parcela de contribuição dentro da parte tática e técnica, mas existe um trabalho muito bem feito, muito bem realizado por toda a comissão técnica. Eu tenho aí um preparador físico muito competente, que é o Gleidson, né? Tenho auxiliares como o Zé Fernando, o Júlio Ferrinho, o João Paulo, que me ajudam assim todo o tempo no trabalho, fazendo com que o trabalho de equipe sempre prevaleça, e assim eu consigo atender da melhor maneira possível todos os atletas. E o preparador de goleiro, que é o Gilmar, né, que tem deixado o Luciano e os outros goleiros também numa condição maravilhosa, né? Então, é o trabalho de equipe, não só treinador com o grupo de jogadores, mas também incluindo toda a comissão técnica e, lógico, o suporte que a diretoria, embora humilde, mas é um suporte que nós temos aqui que também que tem nos trazido até esse momento numa situação onde depende única e por enquanto, dependemos única e exclusivamente das nossas forças, por enquanto, né? É verdade. E em relação ao time do Clube de Regatas Brasil, como um bom estudioso, você já conhece, já jogou contra, né? Num campo como o Rei Pelé.
né, onde só não joga quem não sabe ali. Quais são os pontos principais? Você sabe que o Éder não vai estar, né, porque levou o terceiro cartão. O Éder tem sido a cabeça pensante ali do meio campo do Clube de Regatas Brasil. Tem uma variação de formação, pode entrar com 3 volantes. Então você já deve ter estudado essas possibilidades. Aonde é que você vai ter mais cuidado com esse CRB que vai enfrentar o seu Salgueiro no domingo aí no Cornélio de Barros? Então, Paulo, a minha preocupação em relação ao CRB, ela é exatamente, ela vai de encontro com aquilo que eu vejo sobre como se transcorre o jogo de futebol, né? Dentro de 90 minutos. Então, iniciando pelo seu treinador, que é um treinador extremamente experiente, muito competente, né? A gente sabe que ele sabe armar muito bem as equipes. A minha preocupação básica nesse jogo é saber que, sem a posse de bola, nós temos que nos dedicar na marcação. Eu tenho que ter aí muito encaixe de marcação, porque o time do CRB tem muita qualidade com a posse de bola. E aí, a partir do encaixe de marcação, quando nós tivermos a posse de bola e iniciarmos a nossa transição ofensiva, nós temos que ter qualidade com a posse de bola, dinâmica de movimentação, para que a gente consiga, na transição ofensiva, tentar nos impormos aqui dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, e fazer com que a equipe do CRB também tenha que se esforçar nesse sentido, na transição defensiva deles, né? Então, é um jogo que não dá para você antecipar muita coisa antes, onde vai marcar, porque é um conjunto de ações e de situações que devem ser devidamente observadas, estudadas, para que a gente não corra, aliás, para que corra poucos riscos, porque um jogo de futebol oferece em momentos variados risco, tanto no sistema defensivo, né, como também quando você está com a possibilidade de atacar o adversário e fazer com que ele, se não estiver devidamente preparado, sofra um desequilíbrio no seu sistema defensivo. A diretoria... Então, esse vai ser eu acredito que vai ser a dinâmica desse jogo, que é muito importante para as duas equipes, né? A diretoria tem feito os esforços necessários para trazer o torcedor. Isso é importante na tua visão? Casa cheia para ajudar o teu time? Com certeza, o apoio da torcida, ele é sempre bem-vindo. Mais do que muitas vezes a gente possa até imaginar, o jogador, ele ganha uma sobrevida, quando ele está um pouco cansado, ele vê o apoio do torcedor, ele dá um pouco mais, vai naquelas bolas que talvez tivesse assim meio indeciso se dá ou não dá, e aí com essa empolgação vinda desde as arquibancadas até o campo, eu acho que como é que eu posso dizer, um combustível fundamental para que a equipe consiga transpor e superar já a dificuldade natural que é enfrentar o CRB. Fernando, obrigado pelo bate-papo contigo aqui dentro do programa de hoje, e a gente vai estar lá domingo no Cornélio de Barros, torcendo por uma bela partida de futebol que vence aquele que melhor se apresentar. Com certeza, eu acredito que será assim. O melhor, com certeza, vai ter essa premiação de sair vitorioso e que vença aquele que merecer, né?